Está no ar o programa Maranhensidades, o seu programa mais maranhense da internet. Apoio MB Áudio e Vision. Está no ar o seu programa Maranhensidades, mais uma vez, o nosso terceiro programa que está bombando, muito sucesso. A galera só comenta aqui nas redes sociais do nosso programa Maranhensidades, modéstia à parte, tá? Mas é o programa mais maranhense daqui da sua internet, um programa que traz o povo do Maranhão e o Maranhão como destaque principal. E hoje, aqui nós temos uma personalidade incrível que comanda o Bumba Meu Boi aqui na floresta, né? Vamos conversar com a dona Nadir Cruz. Mas lembrando que você pode ajudar também a fazer o nosso programa, dando sua sugestão, compartilhando o nosso link, se inscrevendo no nosso canal e, lógico, vai lá no sininho, tá bom? E não esquece, porque o nosso programa Maranhensidade é feito também com você. E a nossa Nadir Cruz, que é artesã, produtora cultural, conselheira municipal de cultura, turismóloga e também coordenadora do Bumba Meu Boi da Floresta e do Tambor de Crioula no tapete vermelho do Maranhensidades. Seja muito bem-vinda. Obrigada a todos os seguidores do programa Maranhensidade. É um prazer estar aqui participando desse maravilhoso programa. Bem, eu já adiantei aqui um pouquinho sobre a dona Nadir, né? Mas dona Nadir pela dona Nadir Cruz, quem é? Bom, iniciamos primeiramente sendo mãe, né? E a vida cultural, ela iniciou na minha vida bem jovem, aos 13 anos. E desde 78 nós estamos nessa contribuição cultural junto com o mestre Apolônio. O mestre Apolônio foi o ícone da cultura aqui na ilha e ele fundou vários grupos. Iniciou pelo Boi de Viana, passou pelo Boi de Pindaré, Boi lá do Saviana, no São Francisco, e por último ele fundou o Boi da Floresta do mestre Apolônio. Esse boi está localizado à Rua Tomé de Souza, número 101, aqui no bairro da Liberdade, em São Luís, Maranhão. E o nosso grupo cultural, ele, além de estar presente todos os anos na vida junina do Estado, nós também temos um trabalho sociocultural dentro da comunidade. Então, além de todo o espetáculo, de toda a pujança do período junino, das festas, nós estamos trabalhando arduamente na formação e informação dos jovens, das crianças, do entorno do barracão. Que isso é fundamental, né? Ter esse trabalho social. Os grupos agora compreenderam, a maioria dos grupos compreenderam que essa atividade social ela é fundamental, até porque a gente sabe dos tropeços que tem por aí hoje em dia, alguns problemas que a gente às vezes é melhor nem pontuar, mas que a gente sabe que eles existem. E acaba sendo uma válvula de escape às manifestações culturais, além de ser um prazer intenso participar, mas acaba sendo uma válvula de escape para essa sociedade, muitas vezes até carente, como é o bairro da Liberdade no aspecto econômico. Mas no aspecto cultural a gente entende que é um conglomerado ali, que hoje faz parte do Quilombo, né? Esse complexo quilombola que envolve a Liberdade, Fé em Deus, Camboa. Mas, enfim, ele tem essa carência, né? Tem algumas carências, mas que acaba sendo essas agremiações culturais uma válvula de escape para essa juventude. E qual é o tipo de atividade que vocês desenvolvem, além da cultural, essa social, com esses jovens dentro dessa comunidade? Sim, nós entendemos que a cultura popular ela é no sentido da palavra, cultivo e cuidado. Por conta disso, mestre Apolônio já fazia esses atendimentos, esse trabalho social, de forma muito espontânea. E depois que nós voltamos a estudar, a compreender um pouco o que é a cultura popular,
principalmente a cultura popular na periferia, nós entendemos que o nosso grupo cultural seria uma ferramenta estratégica para essa transformação social. Como? Através dos projetos sociais, projetos culturais, projetos socioculturais, através da própria formação. No nosso barracão nós temos uma biblioteca onde nós estimulamos a leitura, a formação de leitores. As crianças, elas são trabalhadas a partir da ludicidade, mostrando, nós temos, esqueci de falar, mas os nossos personagens, quase todos do Bumba Meu Boi, têm uma formação, nós contribuímos com isso, para que eles adquiram uma formação. Por exemplo, nós temos uma pedagoga e dentro dos nossos projetos ela trabalha a segunda infância, mostrando a cultura popular de forma lúdica, para que essas crianças venham crescer e entender o que é o sotaque da Baixada, quais são os sotaques que tem no Maranhão. A prova disso é que o nosso cantador hoje, Darlan Passos, ele é fruto das nossas oficinas. Então, hoje ele está cantando junto com outros cantadores, ele está à frente do grupo e os nossos ensinamentos eles vêm através das oficinas. São oficinas pontuais que fazem com que os ofícios dentro do Bumba Meu Boi eles sejam repassados, eles sejam multiplicados. Essas oficinas elas são abertas ao público e são gratuitas. Então, para nós é uma satisfação trabalhar com todas as faixas etárias. Nós iniciamos com as crianças a partir de 5 anos e o brincante mais, digamos assim, de maior idade já tem 90 anos. Então, para nós é uma satisfação dar nessa contribuição. Com certeza, ainda essa troca de experiência, de conhecimento, né? Com certeza, essa pessoa que tem 90 anos, muitos conhecimentos já passou, né, para todos os mais novos. Né? Sim. E essa comunidade vai se envolvendo através dessas oficinas, através do fazer do Bumba Meu Boi, e isso que cria essa resistência. E você entende que tem se fortalecido um pouco mais o Bumba Meu Boi da Floresta, esse sotaque específico, já que não é um sotaque que não é metalizado, não tem essas interferências musicais como alguns outros grupos, outras manifestações têm, mas você percebe que o sotaque, que é o sotaque de Baixada, né? O sotaque do Bumba Meu Boi da Floresta, do boi de seu Apolônio, que você hoje comanda, sim. Né? Está à frente. Esse sotaque em si, você acredita que, principalmente dentro da sua comunidade, tem criado uma força maior de resistência com seus iguais ali, os moradores e pessoas mais jovens? Olha, o primeiro passo é exatamente levar ao conhecimento desses jovens do seu posicionamento, do seu empoderamento cultural. Essa é a primeira parte. Ele tem que responder enquanto um folclorista, enquanto um fazedor de cultura, enquanto um mestre de ofícios. Então, essa é o nosso objetivo principal. A partir daí, eles próprios entendem que o grupo precisa se manter vivo. Daí eles aderem ao grupo de forma espontânea. Sim, de forma espontânea. De forma espontânea. É tão forte a coisa no nosso grupo cultural que os jovens eles dominam todas as funções. Por exemplo, se hoje nós precisamos o boi precisa de um Pai Francisco, nós temos dentro do próprio grupo pessoas que se deslocam de uma função e vai para o Pai Francisco. Então recentemente nós perdemos o nosso fazedor de chapéu. O senhor que fazia o chapéu, trabalhava com as penas. Então, outra pessoa já se deslocou da função que ela fazia e já está produzindo o chapéu de pena. É porque o chapéu de pena ele tem uma certa complexidade, não é uma atividade muito fácil e comum. Não é comum. A pessoa tem que ser capacitada, tem que ser treinado para que aquele chapéu fique nos moldes que nós conhecemos. Né? Sim. Então, essa rotatividade dentro do grupo, para nós, é uma satisfação. Por exemplo, Índias. Nós temos a Índia, nós fortalecemos a formação
profissional e cultural e social desta Índia, ela vai, adquire conhecimento e traz o seu conhecimento para dentro do grupo. Por exemplo, ela tem uma formação de administração. Ela entra no nosso grupo como uma administradora dos projetos. Sim, ótimo. Então, esse conhecimento que, digamos assim, nós temos como resultado o conhecimento que eles trazem de lá. Então, dentro do grupo, nós temos técnicos em meio ambiente, nós temos técnicos em segurança, que o BOI dá o suporte para que eles façam sua formação e eles retornam como resultado com o seu trabalho dentro do grupo. Isso, inclusive, fortalece, abre uma outra visão, porque os grupos acabam se profissionalizando um pouco mais, fazendo a coisa dentro de alguns critérios que algumas vezes são exigidos. E a gente abre aqui um parêntese para falar a respeito desse período pandêmico, que teve alguns projetos aí, como a Lei Aldir Blanc, alguns outros Sim. projetos do governo do estado ou qualquer outro governo municipal, enfim, voltado para os grupos culturais. E aí eu percebo que muitos grupos não têm alguém que detém um conhecimento específico, técnico, para a elaboração de um projeto. Logo, quando isso acontece, grupos que têm toda uma qualidade, têm toda uma ciência, têm todo um conhecimento cultural, acabam ficando de fora porque não tem alguém que esteja qualificado na área para poder atender essas necessidades que são burocráticas. Sim. Né? No nosso caso, nós também encontramos dificuldades em alguns momentos. Mas, por exemplo, na questão da Lei Aldir Blanc, nós formamos uma equipe dentro do barracão e essa equipe elaborou os projetos e os portfólios dos brincantes que concorreram. Então, não que sejamos profissionais capacitados na questão de projetos, não. Mas nós entendemos o básico para colocá-lo numa chamada pública, numa concorrência, no edital. E a Lei Aldir Blanc nos mostrou essa possibilidade. Então, se você entrar nas redes sociais do Boi da Floresta, você vai encontrar lá no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de brincantes. São vídeos elaborados para essa temporada. Então, isso para nós sentimos que houve assim um fortalecimento nesse sentido, né? Foi uma forma de também, como você disse, de fortalecimento, foi uma forma de dar uma chacoalhada nas pessoas e uma provocação para que as pessoas comecem a também compreender que não podem ficar somente não chamando que os grupos estão na zona de conforto, mas entre aspas, algumas vezes como se fosse uma zona de conforto. Eu vou esperar o São João chegar, eu vou me inscrever, já estou inscrito lá, vou esperar como é que vai sair aquela planilha e eu vou estar inscrito no governo municipal, governo estadual, eu vou ser agraciado com algumas apresentações. Não. Acabam sendo uma provocação para essas eventualidades que são imprevistas. Sim. Mas aí eu já aproveito para perguntar, e esse período pandêmico, como tem sido essa questão de sentimento mesmo? Porque a gente sabe que muita gente tem recorrido para as lives, né, fazendo projetos digitais, de internet, enfim. Mas essa questão de sentimento, dessa falta, dessa ausência de estar nos terreiros, estar com esse contato mais direto com as pessoas na rua, com aquele cheiro de fogueira, né, olhando ali as barracas feitas de palha, e preparar seu batalhão, ir para aquela rotina de bordados, enfim. Quando não acontece isso, por essa razão, como é que fica esse sentimento? Meu querido Gil Maranhão, o primeiro passo, em primeiro lugar, houve o impacto. Né? O que poderíamos fazer? Como iríamos sobreviver? Esse foi o primeiro momento. Só depois nós fomos, digamos assim, no palavreado popular, caindo na real, entendendo que essa seria o nosso cotidiano, enquanto durar a pandemia. Então, nós fomos buscar conhecimentos do uso da tecnologia e nós buscamos não deixar
com que o nosso saber fazer cultural ficasse fora da nossa vida. Então, encontramos estratégias, digamos assim, estratégias de sobrevivência durante esse período pandêmico. Por exemplo, nós sabemos que a cultura está baseada em um tripé de três fortes bases, né? Que é o cultural, o simbólico, o cidadão, o social. Esse cidadão, esse simbólico, ele não pôde ser executado. O social, ele ficou mais aflorado, porque nós vimos que a nossa comunidade, a nossa população, ela precisava de um apoio. Nós somos um grupo cultural e não temos esse poder aquisitivo muito alto. O que acontece? Nós buscamos grandes empresas que já têm o social consolidado, que já trabalham com as ações sociais a nível nacional. E foi muito bom, porque diante dessa parceria nós conseguimos chegar até a ponta. Nós conseguimos chegar àquelas pessoas que estavam de extrema necessidade. Essas empresas consolidadas a nível nacional nos procuraram, dando como resposta, e aí teve vários projetos desenvolvidos para que as pessoas pudessem se manter, pelo menos temporariamente, nesse período difícil. Certo. Daqui a pouquinho eu vou querer saber um pouquinho mais, e todo mundo com certeza, sobre como foi essa vivência com o seu Apolônio, né? Essa história de vida que ele deixou, esses exemplos que ele deixou, esses ensinamentos que ele deixou, até porque ele também foi pioneiro de alguns grupos, como foi colocado. E aí, agora, nós vamos para o nosso apoio cultural. A gente vai para um comercial do apoio cultural e volta já já. Além da Realjet Sua Gráfica, temos também apoio cultural de MB Audiovision, Pizzaria Dois Irmãos, aqui no bairro do Santa Cruz, na Avenida Roberto Simonzen, ainda a Academia do Corte, com o nosso querido Lelécio, bem em frente ao Defcan. E ainda Ivanilde Costuras, ao lado do Viva Fé em Deus e do Paulo Decorações e Artes. A gente vai agora para o nosso quadro do nosso boneco, que sempre está trazendo alguma informaçãozinha sobre a cultura popular do nosso estado. É com você, Chico do Pitaco. Eu sou floresta, sou floresta, sim senhor. Eu sou floresta, eu sou floresta, sim senhor. Eu bato no peito e digo, floresta também é show. Eu bato no peito e digo, é de Deus nosso Senhor. Eu sou floresta, eu sou floresta, sim senhor. Eu sou floresta, eu sou floresta, sim senhor. Eu bato no peito e digo, floresta também é show. Eu bato no peito e digo, é de Deus nosso Senhor. Querido povo do meu maranhensidade, estamos todos conectados em tudo que tem de melhor, espalhado pelas 217 cidades desse nosso lindo estado. Eu, Chico do Pitaco, o boneco mais letrado, espoletado e também mais bonito. Estou aqui cantando esta toada linda e maravilhosa, homenageando Nadi, essa grande guerreira que está aqui também para contar um pouco da sua história, um pouco da
da sua carreira no Bumba Meu Boi, do saudoso Apolônio, também conhecido lá como Boi da Floresta, né? Esse guerreiro que deixou esse legado tão bonito para a cultura do nosso estado. Aplausos para Apolônio, aplauso, ele merece. E lembrando que Liberdade, fé em Deus e todos os bairros adjacentes é considerado hoje o maior quilombo urbano da América Latina, né? Então, eu, Chico do Pitaco, estou aqui para ajudar você a conhecer um pouco do Boi da Floresta, através, sabe de quem? De Nadir, essa grande guerreira, essa grande mestre, que segurou todo esse trabalho e mantém viva essa cultura belíssima aqui no nosso estado. E por aqui eu vou saindo, Gil Maranhão, e deixo contigo e Nadir para dar mais explicação para o nosso povo do Maranhensidade. Eu vou saindo por aqui, alegre, feliz e cantando essa toada belíssima. Eu sou floresta, eu sou floresta, sim senhor. Eu sou floresta, eu sou floresta, sim senhor. Eu bato no peito e digo, floresta também é show. Eu bato no peito e digo, é de Deus Nosso Senhor. Tchau, Maranhensidade. Tchau, Rio Maranhão. Tchau, Nadir. Um beijo no seu coração e de todos que acompanham Maranhensidade. Fui, tchau. Eu sou. Sou floresta, sim, senhor. Eu sou. Voltamos com Dona Nadir Cruz, que vai nos contar um pouquinho agora sobre essa vivência que ela teve com o seu Apolônio, ele que deixou todo um legado para a cultura popular do estado do Maranhão e com certeza para a comunidade da Liberdade, para as pessoas que estão diretamente envolvidas no grupo, deixou muito mais, além daquele grande sentimento de saudade. Fala para a gente um pouquinho sobre essa relação com o seu Apolônio e esse legado que ele deixou para a cultura popular do estado do Maranhão. Bem, Mestre Apolônio, ele nasceu em 1918 e ele chegou em São Luís lá no meado de 38, 39. Claro, trazendo uma bagagem cultural lá do município dele, de São João Batista. Ele foi o precursor do sotaque da Baixada aqui em São Luís. Então, trabalhando na estiva, ele encontrou com vários amigos lá, vários companheiros de trabalho, e nas suas horas de lazer era cantar Bumba Meu Boi, né? E nessas idas e vindas, ele conseguiu aí estar presente na fundação de vários grupos culturais. Bom, por último, já depois de aposentado da estiva, ele fundou o Boi da Floresta. E foi uma dedicação de mais de 88 anos ao Bumba Meu Boi. Ele faleceu com 96 anos, né? E Apolônio Melônio sempre foi um homem visionário. Ele sempre viu a cultura popular não somente como um espetáculo. E isso facilitou, porque, por exemplo, quando ele... eu tive também uma infância um pouco traumática, e encontrei no Bumba Meu Boi esse resgate. Mestre Apolônio, ele certa vez perguntou se eu queria mudar de vida. Se não quisesse, poderia continuar com a minha batendo cabeça por aí. E eu, aos 13 anos, resolvi dizer que sim. Ele disse, bom, então vamos caminhar juntos aqui. Claro, provavelmente ele já devia ter visto em mim algum potencial para cuidar do brinquedo dele, né? Do Bumba Meu Boi, que ele tanto estimava, com muito carinho. E daí nós fomos crescendo e se destacando. Você sabe que nessa temporada de 70, na década de 70, Bumba Meu Boi era exclusivamente masculino. Então, as mulheres eram sempre coadjuvantes. E eu, aos 13 anos, cheguei já fazendo algumas modificações, algumas contribuições. Modificações não. Algumas contribuições, como, por exemplo, na época não se tinha computador, era a máquina datilográfica. E aí eu já cheguei fazendo a lista de brincantes com endereço, né? Costurando a roupa dos brincantes. Então, fui me destacando dentro do grupo.
E isso me deu uma visibilidade. Quando, na primeira reunião dos homens, eles me convidaram e eu já entrei como secretária do Bumba Meu Boi. Para mim foi uma honra, mesmo sem saber o que eu ia fazer, né? E mestre Apolônio, ele sempre foi um homem assim muito adiante do tempo dele. Ele sempre viveu numa perspectiva de que a cultura popular fosse isso que hoje a gente está falando aqui, um transformador social. Por quê? Porque estando na periferia, em um bairro com muitas carências, com muitas mazelas sociais, rico de cultura, rico culturalmente, mas pobre em outros aspectos, então foi muito bom, porque ele teve como, digamos assim, como laboratório, eu fui uma dos resgates, e ele deu corpo à sua criação. Deu corpo à sua criação. Então, para mim, mestre Apolônio é digno de todas as homenagens, é digno de todas as comemorações, porque foi um homem com uma grande contribuição nesse estado. Certamente, a gente sabe, até pela beleza toda que o Bumba Meu Boi tem, pela toda a disciplina, porque tem a questão disciplinar, né? Sim, a questão sim. disciplinar, e a gente percebe isso. E você falou algo que aos 13 anos ele já enxergava algum potencial em você. E nós percebemos que as mulheres têm ocupado muito essa rédea da coisa, né? Essa posição de essa destaque, posição, né? de destaque. Nos grupos de Bumba Meu Boi também não é diferente, né? Tem várias mulheres comandando agora, estando à frente das agremiações culturais, não somente de Bumba Meu Boi, num contexto geral. E como você vê essa transformação, já que até a década de 70 as mulheres ocupavam a questão da coadjuvante, como você bem colocou, ela era somente como espectador ou agregava ali, fazendo alguma coisa para que o espetáculo feito tão genuinamente e unicamente somente por homens. Como é que você vê hoje mulheres não somente estando dentro da manifestação, mas comandando essas manifestações, estando ali como cantadoras, como diretoras, presidentes desses grupos? Eu tive muita sorte, porque eu cheguei como índia, né? E hoje me tornei presidente. Bom, mas isso levou muito tempo, né? Como eu disse anteriormente, essa década de 70, o Bumba Meu Boi era masculino. Só existiam as mulheres, as mutucas, que acompanhavam, né? Os grupos culturais, por onde eles iam, no cuidado do homem, do brincante do Bumba Meu Boi, cuidando das indumentárias, das pessoas, levando a água. Então, hoje, nós estamos trabalhando esse mapeamento, e é uma pesquisa que ainda não... Eu estou levando essa pesquisa muito a sério, mas nós já chegamos a 70% de grupos culturais que têm como gestora mulheres. Estamos ainda na pesquisa. São muitas mulheres. E isso é interessante, porque... Entre capital e interior do estado? Não, nós estamos só na capital. Só na capital. Só na capital. É bastante, né? Sim, bastante. 70%. Porque você pode perceber que os grupos culturais, quando ele é gestado por mulheres, ele tem um sentimento mais, digamos assim, matriarcal. Isso não quer dizer que a rédea esteja solta. Não. Sim. Nós atendemos os nossos componentes com carinho, com sentimento de mãe, mas quando precisa, principalmente eu sou pequenina, quando precisa subo na mesa e mostro quem é que... Se torna grande, né? Sim, se torna grande. Quando é preciso, a gente sobe na mesa e mostra mesmo quem realmente está com o comando. Porque é preciso mostrar que aquele grupo, digamos, o nosso, que tem 130 pessoas, tem que ter alguém para mostrar o caminho. Ou, se não, pelo menos sinalizar. Porque são muitas cabeças pensantes e são muitos pensamentos diversos.
E aí são criatividades distintas, né? E tem que ter alguém que possa dizer, não, tem que ser esta daqui, tem que ser dessa forma, porque senão acaba realmente perdendo o sentido da coisa, perdendo, embora seja até uma boa intenção de todos, mas tem que ter alguém ali para centralizar o direcionamento. Principalmente nos grupos tradicionais. Porque o grupo tradicional, ele tem uma, digamos assim, uma nuance da memória, da história, da identidade. E quando você entra com um elemento diferenciado em um grupo tradicional, ele já vai, de certa forma, perdendo. Você sabe que hoje nós recebemos muitas influências. Influências da mídia, influências de outras culturas, de culturas externas, da modernidade, né? E se nós não tivermos um olhar clínico para receber a informação, para receber aquela, digamos assim, aquela contribuição, poderíamos mudar tal coisa assim, assim. Você leva essa informação e vai analisar, para ver se não vai ferir o propósito, o objetivo do grupo. Porque rapidamente, qualquer elemento diferente, ele vai transformar a sua memória, a sua história. E aí é muito fácil. E a gente mata um pouquinho de todo um esforço de quem estava lá atrás. Exatamente. A gente mata essa memória, a gente mata essa criatividade, mata muita coisa. É verdade. Então, esse comando feminino, ele tem muito isso, tem essa sutileza de perceber o que pode, o que deve, o que é mais ou menos... porque a cultura ela não é estática, ela é dinâmica, né? Sim. Ela está sempre em mudança, sempre. Mas tem que ser mudanças imperceptíveis aos olhos do público. Mesmo os tradicionais. Menos agradáveis aos olhos do público e de quem está fazendo. Sim. E não sinta que está sendo ferido. Que não cause tanto impacto. Né? Sim, então, sim. Esse olhar clínico, realmente, as companheiras que cuidam de Bumba Meu Boi, a gente está sempre conversando entre si, a gente está sempre se falando, e isso a gente tem percebido, que elas têm esse cuidado. Esse cuidado é natural de todas as mulheres. Estou falando das boeiras, das mulheres do Bumba Meu Boi. Então, esse cuidado todas as mulheres têm. E bem aí vem a mudança da gestão masculina para a gestão feminina. Porque nós gestamos, nós comandamos o grupo diversos de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, são todas as faixas etárias. E você tem que ter muito cuidado com o limite, o milindre do ser humano ali presente. Então, isso a mulher, ela faz bem, porque ela já leva como exemplo digamos assim, a gestão da sua casa. E ela leva isso para a cultura, como mãe, como mulher, cuidadora, né? Como cuidadora, né? Sempre cultivando ali a tradicionalidade, a memória, a identidade daquele mestre que deixou o legado. E isso é importantíssimo. Olha, dona Nadir, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Maranhensidades. Deixando destaque aqui para você que o Bumba Meu Boi, de seu Apolônio, é o boi da floresta também, como é conhecido. Fica aqui, a floresta é um bairro dentro de um bairro, é dentro da Liberdade, é dentro desse quilombo urbano. Aqui em São Luís, é um grupo que vale a pena conhecer, vale a pena prestigiar. Você está diante das apresentações, sejam elas de forma virtual, como está acontecendo agora, ou seja ela de forma mais presencial, mais do contato, quando assim nós pudermos voltar a prestigiar esse evento. Então, dona Nadir, faça suas considerações finais. Nosso muito obrigado pela sua participação. Nossa, nós aqui agradecemos, né, por participar desse programa maravilhoso, o programa Maranhensidades. E, claro, é um programa inovador, né, no seu contexto,
E falar de cultura, principalmente da nossa cultura, que há uma diversidade muito grande, para nós é importantíssimo, é um prazer. Sempre que puderem, me convidem, que eu estou a postos, presentes, para falar não só do nosso grupo, mas da cultura em geral, enquanto conselheira municipal, falar também do nosso bairro, enquanto quilombo, né? Tá bom, a gente fica muito com obrigada. certeza deixando aqui as nossas portas do nosso programa Maranhão Cidades, para que o tapete vermelho a receba novamente, porque a gente não parou por aí, tem muita coisa para ser falada ainda sobre a comunidade da Liberdade, sobre essa relação que tem com o Bumba Meu Boi de Apolônio, Boi da Floresta, no comando da dona Nádia Cruz. E o nosso programa hoje só abriu um pedacinho da discussão, porque daí é muito mais ampla, porque esse sotaque ele é muito rico e lindo. E da próxima oportunidade, eu espero que a gente possa trazer também alguém com uma indumentária lá do Bumba Meu Boi, que vai ser só alegria. Então, nós vamos agora para Memórias da Maranhensidade, agradecendo a todos vocês internautas, relembrando que vão lá, se inscrevam, compartilhem o nosso link e não se esqueçam de ativar o sininho, hein? Compartilhem o nosso material. Agradecemos a todos os nossos apoiadores culturais, a todo o pessoal da produção. Nosso muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.